pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre nutrição e digestão, certo? Vamos lá? Bom, quanto à função, nós vimos que os nutrientes eles podem ser energéticos, né, construtores, reguladores. Isso que seria cada um desses nutrientes? Os nutrientes energéticos, eles vão fornecer energia. A gente já viu que a célula precisa de ATP, né? Ela precisa produzir essa energia para se manter viva. O alimento construtor vai ser aqueles nutrientes que vão colaborar na formação e desenvolvimento do nosso corpo, né? E além disso, eles vão atuar na reconstituição do tecido. Lesionei o tecido, cortei o dedo, sei lá, meu rosto precisa, queimei o rosto, ou fiz um bronzeamento, né? Alguma coisa do tipo, a célula da pele vai precisar se renovar, eu preciso do alimento construtor. E os alimentos reguladores, eles vão controlar o nosso metabolismo, controlar o bom funcionamento do organismo e da saúde, certo? Bom, inicialmente a gente precisa lembrar do seguinte, né? Existe um processo chamado de processo de reação de combustão. Esse processo nada mais é que a gente tem um combustível com oxigênio, né? E isso vai produzir um subproduto, que pode ser a água, por exemplo, e energia, né? Então, dentro da nossa célula, ocorre um processo semelhante. A mitocôndria, que é essa estruturazinha que nós estamos vendo aqui, que está presente no citoplasma das células, ela recebe nutriente energético mais oxigênio, ela vai transformar em água, CO2 e energia, que é ATP. Esse processo a gente chama de respiração celular. É nesse processo que a nossa mitocôndria vai produzir a nossa energia. Ou seja, se eu não tenho nutriente energético ou tenho pouco oxigênio, essa célula não vai fazer essa produção de energia. É por conta disso que a gente vai imaginar a situação. Você vai fazer atividade física. Fazendo atividade física, você não respira mais? Por que você precisa de mais oxigênio? Ora, os músculos precisam de contração muscular, mas para que o músculo faça contração muscular, eu preciso de maior produção de energia. As mitocôndrias precisam produzir essa energia, então tem maior respiração. Eu vou eliminar maior quantidade de oxigênio, eu vou eliminar suor, e aí tem mais uma situação. Se você vai fazer atividade física e você não tem energia disponível, teu organismo tem duas opções. Ou você passa mal, né? Que vai acontecer na maioria das vezes, a pessoa passa mal, fica zonza, até o organismo entender que ele vai ter que tirar da reserva, né? Ou ele já tira de imediato da reserva, que é mais difícil acontecer. Né? Então, a reserva de energia, lá daquele polissacarídeo que a gente falou, que é reserva energética no organismo humano, o glicogênio, eu vou pegar lá de onde está reservado, que geralmente é o fígado e o músculo, né? O organismo começa a pegar essa energia que está armazenada, esse glicogênio, né? Está armazenado lá, ele vai disponibilizar em formato de glicose para que a mitocôndria continue trabalhando, ok? Bom, os alimentos, eles vão me oferecer uma quantidade de nutrientes. Essa quantidade de nutrientes, a gente adota uma unidade de medida para ela que é chamada de quilocalorias, que são, né, kcal, que seria 1000 calorias, por exemplo, né? De quantas calorias diárias uma pessoa vai precisar? E isso vai depende do quê? Depende do seu metabolismo, depende da quantidade de atividade física que você faz, depende da tua idade. Tá? Uma pessoa que é jovem, uma pessoa que está na puberdade, uma pessoa que é criança, uma pessoa que é idosa, não consomem a mesma quantidade de energia. Uma prova disso é fácil a gente observar que as pessoas, quando elas passam dos 20 anos, por exemplo, elas têm uma tendência maior a engordar. Isso por quê? Lembra-se que eu falei que durante a fase da adolescência a gente tem uma necessidade maior de energia, porque as células elas estão sofrendo reprodução e se divide para formar os tecidos, a gente tem estirão de crescimento, igual acontece com a criança até 2 anos, né? Então vocês se lembram disso. E aí o que acontece é o seguinte,
Quando a gente está na puberdade, a gente tem um gasto energético maior. É comum a gente comer muita porcaria, né? Quando eu falo porcaria, é consumir coisas que não tem tanto valor nutritivo assim. Tem muito maior quantidade de energia, mas o valor nutricional, vamos dizer assim, quantidade de proteínas, de carboidratos é meio mais reduzido. Nessa situação, né, a pessoa acaba acostumando. E aí, quando chega lá pelos 20 anos, 21 anos de idade, se continua a manter esse mesmo hábito alimentar, é comum que a pessoa comece a engordar. Isso porque o gasto energético, né, a quantidade de energia necessária já não é mais a mesma. Então, a quantidade de energia consumida vai fazer com que essa energia, parte dela, seja armazenada. Então, quando nós nos alimentamos excessivamente, a gente reserva energia, e quando a gente precisa também desse nutriente, a gente vai tirar da reserva, né? Lembra-se da situação que acontece às vezes, a pessoa vai fazer um exame laboratorial, vai fazer um exame de sangue comum, né, rotineiro. Quando chega lá, ela vai fazer esse exame em jejum. Mas ela vai fazer em jejum, passa uma situação, faz o exame e tal, mas ela não pode ir caminhando. E ela não pode fazer caminhada antes. Por quê? Imagine a situação, ela vai fazer uma caminhada, uma atividade física, e eu falei pra vocês que quando a gente não tem energia disponível, a gente vai tirar da onde está armazenado, né? Que é no caso lá do nosso fígado e do músculo. Então, se vai tirar de onde está armazenada, essa glicose ela vai ser disponibilizada no sangue. O que vai acontecer com uma pessoa que vai fazer um exame de sangue e vai fazer uma corrida, por exemplo, vai fazer uma caminhada ou andar de bicicleta antes de... essa glicose no sangue ela vai estar alta. Então, nós quando não nos alimentamos, né, corretamente, não ingerimos a quantidade de nutrientes necessárias, a gente vai tirar da nossa reserva. Eu não estou dizendo que a gente precisa ficar sem comer para emagrecer. Na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. E é aí que a gente vai trabalhar a questão da pirâmide alimentar. Existem alimentos que têm funções diferentes, né? Nós podemos consumi-los em pequenas proporções e alimentos que podemos consumir em maiores proporções. Mas não significa que eu vou precisar consumir exageradamente, né? Mas um prato, por exemplo, o que eu preciso ingerir? Inicialmente a gente viu que os carboidratos, eles são fonte de energia. Então, se eles são fonte de energia, eles são essenciais, então eles estão na base. Eu preciso ingerir de 5 a 9 porções de carboidratos. Aí entre as cereais, pães, né? Aí vocês têm milho, não necessariamente vocês vão comer pão, mas pode ser outro tipo de alimento. Fora isso aí, a gente tem as hortaliças, as frutas, as verduras, que tem em torno de 3 a 4 porções para frutas, porque a gente precisa lembrar que elas têm açúcares, né? A frutose tá ali. E as hortaliças, que tem vitaminas e sais minerais junto com as frutas, de 4 a 5 porções, tá? Acima deles vem leite, ovos, que são ali necessariamente as proteínas, tá? Que nós temos proporções. De leite, por exemplo, são 3 porções. E no caso das carnes em si, a gente tem de 1 a 2 porções. O carne a gente pode acompanhar mais ou menos pelo tamanho da sua palma da mão, né? Se você pegar lá a palma da sua mão, é mais ou menos isso aqui que você tem que consumir de carne num prato. Tem gente que fala, professor, eu consumo 3 vezes o tamanho disso. Tudo bem, é o recomendável. Significa que você esteja consumindo a quantidade ideal, né? Acima das carnes, nós temos os óleos e as gorduras. Esses estão no topo. Justamente porque a gente pensa lá na base da pirâmide que é larga, o topo é mais estreito. O topo significa que eu preciso consumir em menor quantidade, moderadamente, porque isso em excesso pode promover doenças como obesidade, cardiopatias, né, que são doenças cardiovasculares. Então, as porções, né, elas têm que ser moderadas, tá? Por quê? Porque isso pode ter gorduras e açúcares, ok? Então, uma pergunta que eu tenho. Gastamos energia enquanto a gente está dormindo? Será que nessa situação de dormir a gente gasta energia? Sim, nós gastamos. Por isso, sono também é importante
para que a pessoa consiga manter o peso. Porque o sono ele é importante também para o nosso metabolismo. É importante dormir bem para isso também. Bom, durante a gravidez, né, assim como acontece durante a puberdade, há uma necessidade maior, né, de ingestão de nutrientes. Não estou dizendo que a pessoa precisa comer exageradamente. Né? Essa situação de precisa comer por 2. Na verdade, a mulher precisa se nutrir pelos 2. Tá? Não significa que ela precisa comer exageradamente. Isso por quê? Porque a quantidade de tecido vai aumentar. Né? Então, durante a gravidez, é comum que a mulher sofra, por exemplo, com uma falta de um nutriente que é o ferro. Todo médico, inicialmente, quando começa uma gestação, já receita lá em ácido fólico, pede para ingerir alimentos que tenham bastante ferro. Por quê? Porque a oxigenação da mulher, né? O sangue dela vai circular nela e vai circular no feto. Isso significa que a demanda de oxigênio, a quantidade de oxigênio, ela vai ter que ser maior. E aí precisa de maior quantidade de ferro, certo? A falta desses nutrientes, né? Não só na grávida, mas em todas as idades, pode causar o que a gente chama de desnutrição. A condição de desnutrição significa que a pessoa está abaixo daquilo esperado do nutriente. Quando o organismo está em um processo de pouca quantidade de energia disponível para ser utilizada, ocorre o que a gente chama de canibalismo muscular. Então, o organismo ele consome o próprio músculo. A pessoa começa a tirar energia dali. E aí que começa a acontecer, por exemplo, situações como a gente tem lá na situação de desnutrição lá em cima, né? Que a criança ou o adulto ele começa a perder massa muscular justamente pela falta dessa disponibilidade de nutriente. A insuficiência alimentar também é muito grande e a gente, como escola, né, principalmente salesiana, a gente precisa lembrar que nem todo mundo tem a mesma quantidade de alimento que a gente tem disponível. Né? É importante lembrar, quando a gente deixa no prato, quanto maior a quantidade de alimento que a gente tem que consumir ou comprar, maior a quantidade de produção, né? E a gente tem também a desigualdade social. Aquilo que te sobra poderia estar faltando para outra pessoa, né? E além disso, a gente tem um outro problema que é a obesidade. Quando a gente tem um excesso, né, de alimentação inadequada, que causa o excesso de peso. Esse excesso de peso ele vem junto com uma série de outras doenças que podem acontecer. O sobrepeso pode causar problemas cardíacos, porque a gente tem um excesso de gordura na região abdominal, a gente tem problemas, além de cardíacos, renais que podem acontecer, a pessoa tem insuficiência renal, porque o excesso de trabalho do coração pode fazer isso. Além disso, a gente tem problemas que a gente chama de pressão alta ou hipertensão, tá? Desregula a quantidade de sangue que está sendo bombeado. Né? Isso porque, você imagina lá a situação, né? Você tem um cano da espessura do meu dedo, né? Se isso daqui tá cheio de gordura dentro, é igual uma mangueira. Você pensa na mangueira, se você pegar uma mangueira e você apertar essa mangueira, ela não esguicha a água com maior velocidade. É o que acontece com a veia, né? A pressão ela aumenta justamente, a pressão interna vai aumentar porque ela está entupida, diminuiu a vazão, a passagem desse sangue. Tá? E o contrário, que a gente chama de hipotensão, que é a pressão baixa, também pode acontecer, né? Além disso, a obesidade causa, né, assim como a desnutrição, problemas emocionais, né? Que também é muito comum. Bom, nessa próxima imagem eu trato um pouquinho sobre essa questão do depósito de gordura dentro das artérias e das veias. É isso aqui que acontece quando a gente ingere excesso de lipídios, né? Esse excesso de lipídios, que principalmente a gordura que vai ser depositada ali, vai causar pressão alta, né? E aí eu tenho um esqueminha aqui para vocês, né? O HDL, ele é o colesterol bom.
O nível ideal dele no sangue é maior de que 40 miligramas por decilitro. Então, eu preciso consumir isso diariamente. Azeites, castanhas, etc. Abacate, né? Que tem esse colesterol bom. E lembrar que o azeite ele tem que ser na temperatura ambiente. Uma vez eu tô fritando bife no 1 litro de azeite, eu vou estar fazendo, vou estar tendo uma tendência maior de depósito de gordura no sangue, tá? Nas artérias. O LDL, ele é o colesterol ruim, que é aquele que vai ser depositado diretamente. Então, você comeu, porque ele vai ser digerido, ele vai ser disponibilizado no sangue, e é aquele que na temperatura ambiente, na maior tendência dele é ser sólido. Então, ele vai ficar depositado nessa parede, né? Ele vai entupir as artérias. Quando entope, a gente tem um tipo de exame que é feito, que a gente chama de cateterismo, né? Onde colocado lá um catéter, que seria um tubinho bem fininho que vai nessa região, ele vai, existem 2 processos, ele vai abrir essa região, né, e lançar recolher essa gordura que está em excesso, e um outro processo que ele lança lá como se fosse uma enzima, uma medicação que vai digerir essa gordura. E existem também medicamentos que são utilizados para esse processo, para facilitar essa eliminação dessa gordura, né? O nível ideal é menor que 130, tá? Se a gente fizer um exame de sangue e está acima de 130, o risco de infarto, que seria, né, a insuficiência cardíaca, é maior. Pressão alta também maior. E o VLDL indica que a concentração de triglicérides no sangue vai ser prejudicial. O que são esses triglicérides? Principalmente derivados, queijos, gorduras que a gente costuma consumir, mussarela, né? Esses aí, eles também, esse nível alto, né, desses triglicéridos também pode prejudicar e causar problemas cardíacos. O normal é menor que 150, né, então o ideal. E existe lá no exame de sangue o que a gente chama de colesterol total. O que seria colesterol total? É tudo isso que a gente acabou de ver, né? Esse colesterol total, o desejável dele é abaixo de 190. Significa que tem uma coisa, o HDL, que é o colesterol bom, né, se ele está em maior quantidade, é uma tendência ele diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Então, eles vão fazer esse contrabalanço, vamos dizer assim. O ideal é que esse colesterol total esteja baixo, porque significa que isso está, essa concentração, ela está regulada. Acima disso daí, significa que a concentração de gordura no sangue está elevada, ele está muito disponível. E aí a pessoa tem risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Não pensem que é só a pessoa obesa, né, acima do peso, que vai ter esse problema. Negativo. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, com pessoas magérrimas também, tá? Isso depende muito da nutrição da pessoa. Aí um macete para vocês lembrarem do que é colesterol bom e colesterol ruim. Então, HDL, né, o colesterol bom, hoje Deus livra, certo? Colesterol ruim, LDL, logo Deus leva. Colesterol ruim, então, se tem o excesso de colesterol ruim, LDL. Muito colesterol bom, vamos dizer assim, HDL em excesso, ok? O equilíbrio energético ele vai acontecer como? A minha alimentação mais atividade física é igual a uma massa estável. Eu consumo a mesma quantidade, mas eu sou sedentária, eu vou aumentar a minha massa, né? Não faço atividade física. Se eu reduzir a quantidade de alimento e faço atividade física, tem redução de massa. Reduzir a quantidade de alimento também, sem atividade física, tem redução de massa, né? A atividade física ela é importante, nosso corpo ele nasceu para estar em movimento, né? E a redução da massa, ela vai acontecer, ela precisa acontecer com o auxílio de um médico. Não vá você em casa achar que você já é nutricionista, porque você já entendeu sobre nutrientes e resolver fazer uma dieta em casa sem o auxílio de uma pessoa, né, entendida nesse assunto. Então, a gente precisa procurar um médico, né, ou alguém da área para iniciar uma dieta,
Tá? Dietas restritivas podem levar a óbito. E eu já comentei sobre uma situação na sala em que uma moça começou a fazer uma dieta com restrição de carboidrato e deixou de andar por conta disso. Né? Tomem muito cuidado, ok? Bom, só para terminarmos a nossa aula, a conservação de alimentos ela é importante. Para conservar, a gente utiliza locais onde eu tenho ou redução de ar, ou redução da umidade, ou diminuo o calor. Então, na refrigeração, o resfriamento, a desidratação e a embalagem fechada são os melhores métodos que a gente encontra. Embalagens a vácuo, por exemplo, né? Existem também outros processos em que a gente vai esterilizar com o calor ou vai ser utilizado um aditivo. Atividade para vocês. Vocês vão comparar para mim o rótulo dos alimentos e responder. Pegar alimentos de mesmos tipos de alimento e responder lá para mim. Quais são os nutrientes em maior quantidade? Pega o rótulo e observa lá o que está em maior quantidade. Beleza? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual seria o aspecto mais saudável desse alimento? O que você encontrou ali que tem um nutriente que seria mais saudável? Se for a vitamina, nem que seja o açúcar. O açúcar não é tão saudável assim, mas coloque. Qual seria o aspecto menos saudável? Tem excesso de açúcar, excesso de sal. Vocês vão fazer essa comparação. Procurem observar rótulos de alimentos parecidos, né? Tipo feijão, arroz, sei lá, Nescau com Toddy, leite parecido. Necessariamente, né? É ideal que você coloque o rótulo desse alimento. Não precisa jogar o alimento fora, né? Se você não tem condições de fazer atividade agora, faça depois. Colhe o rótulo do alimento, você pode tirar uma foto também do rótulo e depois imprimir, não tem problema, numa folha. Você vai copiar e desenvolver essas atividades, ok? Tarefa de vocês, páginas 84 e 85, juntando as peças. Na 85 vocês vão fazer o ícone apenas o exercício 1, tá? Desenvolvam no caderno. No experimento da página 76, eu quero que vocês desenvolvam essa atividade numa folha, certo? Personalizada ou com pauta. Essa atividade vocês vão, se vocês não tiverem a folha personalizada, coloquem na de pauta. E a atividade vocês vão colocar na pasta de ciências, ok? Coloca a data e o nome da atividade, beleza? Finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.